Olá, tudo bem? No TV Agro de hoje eu vou conversar com Maurício Tonhá. O Maurício é o CEO da Estância Bahia, uma das pessoas que eu tenho uma grande admiração por vários motivos. E 3 desses motivos são: primeiro, a fé que ele tem no Criador do Universo. Segundo, a garra, a perseverança, a persistência em vencer. E terceiro, a ética, a honradez. E depois vem alguns outros atributos interessantes que fazem do Mauricião, como é conhecido, um homem de muito sucesso. E hoje ele está no canal TV Agro para falar de um tema que ele conhece bem. Nós vamos falar sobre agronegócio, nós vamos falar sobre política e nós vamos falar sobre ética. E dentro do agro nós vamos falar sobre pecuária de corte. Maurício Tonhá, é um prazer enorme tê-lo no nosso canal. Olá, Antônio Pereira, que alegria estar aqui no TV Agro, né? Este informativo. Eu me acompanho diariamente todas as informações e sinto-me muito bem orientado e informado com este programa extraordinário do Antônio Pereira no TV Agro, que eu recomendo para os amigos do Goiás e do Brasil. É um prazer estar com você, Toninho. Maurício, muito obrigado pelas considerações, fico muito feliz com isso. Mas eu começo o nosso programa perguntando o seguinte: Maurício Tonhá, qual é a pior crise que está afetando o Brasil? A do coronavírus ou a dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário? Amigos, a grande confusão que está havendo é a falta de compreensão. A crise do coronavírus é grande, mas eu acho que a crise política está potencializando os problemas. Imagina que cada um de nós, ao ouvirmos um prefeito ou o governador ou o presidente da República, cada um com orientação diferente, cada um com um perfil e principalmente com um interesse diferente. Eu particularmente tenho tomado muito cuidado ao ouvir a posição de alguns líderes que não têm tido um verdadeiro compromisso com o Brasil, que está olhando a eleição e não olhando a sociedade, a saúde do brasileiro. Então eu particularmente acho que nós temos que continuar trabalhando com toda a precaução necessária, principalmente para cuidarmos dos nossos. Aqueles que realmente têm necessidade devem estar e ficarem isolados, mas entendo que o Brasil não pode parar. Então a pior crise que está existindo neste momento é a crise política e a crise de confiança numa classe que realmente não tem feito por merecer a confiança, que é a classe dos políticos, e o judiciário aumentando a arrumar a confusão, ou seja, querendo legislar, querendo administrar, sem a responsabilidade. O que é que os parlamentares e o judiciário têm dado de contribuição? Nada, só tentando aumentar as despesas, as responsabilidades de um executivo que já não tem mais o que fazer, não tem de onde tirar. E quem vai pagar? É quem trabalha. Então a crise maior é política, muito maior que a crise de saúde. A falta de compreensão e a falta de uma grande liderança para conduzir a saída deste processo, Toninho. Maurício, você foi prefeito por 2 vezes de um dos municípios mais ricos do país, que é o município de Água Boa, lá no Mato Grosso. E as suas gestões, elas foram consideradas uma das melhores do Brasil. E a pergunta é a seguinte: o que é preciso para governar bem? O bom governante precisa ter clareza. Um homem público, imagino eu que se ele tiver 3 qualidades que eu vou elencar, a primeira coisa, ele precisa ser correto, retidão de conduta e de caráter, ele tem que ser honesto. Isso é uma coisa que não precisávamos estar falando. O homem público que quer realmente entregar resultado para a sua sociedade, para o seu povo, ele precisa ser trabalhador. Tem que trabalhar, não vai conseguir resolver problemas sem trabalho. E um homem público precisa ter principalmente clareza e decisões assertivas, ou seja, precisa ter compromisso com a verdade e com o bem comum. Então esta foi a grande bandeira que nos levou a conduzir o nosso município de Água Boa a realmente uma administração que foi abençoada e que nós sempre pautamos por estes princípios: sermos trabalhadores, corretos, que é a obrigação, e principalmente produzirmos bons exemplos para os seus liderados. Aí você consegue trazer com você o seu povo e entregar resultados extraordinários, Toninho. Maurício, diante da crise que o Brasil passa com essa pandemia e também político e ético,
Como você vê a situação do agronegócio brasileiro? A situação do Brasil é muito crítica, do mundo como um todo, mas o agronegócio brasileiro está tendo uma grande oportunidade de ocupar mercados consumidores extraordinários. A China, com seu quase 1,5 bilhão de habitantes, a Índia com mais de 1,3 bi, vem a Indonésia, que é a terceira maior população do mundo, próprios Estados Unidos, os países árabes, o restante da Ásia como um todo, onde se concentra a maior população do mundo, tem criado oportunidades para o agro brasileiro. Mas por quê? É porque estão pelos nossos belos olhos? Não. É porque o agro brasileiro tem dado um verdadeiro exemplo de superação, de competência, de trabalho. É como se nós também pudéssemos falar dos bons exemplos no poder público. O agro brasileiro é trabalhador, o agro brasileiro enfrenta os desafios com muita competência. Lembra bem, você, meu amigo Antônio Pereira e os amigos da TV Agro, quando produzíamos de soja há 20, 30 anos atrás por hectare, 1.600, 1.800 quilos, hoje produzimos aí casos extraordinários, aproximando dos 6.000 quilos de soja por hectare. O milho estamos aproximando, em alguns casos, das 10, 12 toneladas de milho por hectare. A pecuária, que até então produzia um bezerro a cada 2, 3 hectares ou 3, 4 arrobas por ano, tem casos espetaculares, como os que eu acompanho no TV Agro, chegando a produzir 30, 40 arrobas de carne por hectare. Então o agro brasileiro tem tido a oportunidade de ajudar a alimentar, além dos 220 milhões de brasileiros, mais 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Então o agro brasileiro está aproveitando esta grande oportunidade e o mundo está tendo a felicidade de ser alimentado por homens e mulheres que ao longo da história têm sido realmente uma referência. Então o Brasil tem o agro e o agro tem o Brasil para alimentar não só nós brasileiros, mas principalmente para alimentar o mundo. Veja a extraordinária balança comercial dos 4 primeiros meses do ano, onde o agro está salvando o Brasil e principalmente matando a fome dos brasileiros e do mundo. Parabéns ao agro brasileiro. O que é que está faltando, Maurício, para que o agro brasileiro seja, assim, muito maior do que é? O agro brasileiro tem feito um trabalho extraordinário dentro das fazendas, das propriedades. Falta, Toninho, na minha leitura, as políticas públicas precisam ainda ser melhoradas, de financiamentos de longo prazo. Os juros estão caindo numa realidade que eu acho que dá para a gente trabalhar muito bem, mas nós precisamos de logística, né? De rodovias, ferrovias, portos, infraestrutura, armazenagem. Todos esses pontos são extremamente deficientes, né? Deficitários e nos custa muito caro. A questão ideológica, né, de alguns contra o agro, da questão ambiental, questão indígena. Nós temos muitos desafios no agro brasileiro, mas principalmente nós precisamos de mais respeito e mais clareza da sociedade como um todo. Este governo, diga-se de passagem, tem sido realmente um marco, né, mostrando que valoriza, prestigia e que quer resolver estes grandes gargalos do agro. Mas nós temos principalmente aqui a bênção de Deus, num país iluminado, com essa insolação, com sol tranquilo, com o clima extremamente favorável em boa parte do Brasil, e naquelas que não tem a irrigação, tem tantas outras grandes ferramentas que nós usaremos no futuro bem próximo para que o agro esteja cada dia alimentando mais, gerando mais riquezas e divisas para o Brasil. Maurício, falando de pecuária de corte, da reclamação em relação ao preço da arroba, como você está analisando o setor da pecuária de corte hoje no nosso país? A pecuária de corte brasileira, como qualquer atividade, sempre vai querer preços melhores. Mas eu entendo que o momento da pecuária brasileira foi um momento já de retomada, que aconteceu no final do ano de 2019, está acontecendo em 2020, e que nós passaremos a conviver com novos patamares de preço em função de que nós estamos alcançando mercados inatingíveis em outros momentos. Ao não só alimentarmos a China com um potencial extraordinário de consumo, mas os demais países asiáticos, nós teremos novos patamares. A arroba está num preço bom? Não, talvez não. Talvez uma arroba aqui seria razoável por volta de 45, 50 dólares, o que seria uma arroba de 240, 250 reais. Mas também temos que lembrar no mercado interno que tem as dificuldades de consumo. Então eu acho que nós iniciamos um período de remuneração da cadeia pecuária como um todo, para que nós, produtores rurais, tenhamos condição de continuar investindo em genética, em nutrição, em fertilidade de solo e, principalmente, atendendo à demanda de um mercado cada dia mais exigente na questão da sanidade.
Então o agro brasileiro, por mais que a arroba tenha melhorado, ela ainda merece um pouco mais para que nós tenhamos condição de continuar melhorando e alimentando o mundo. Então a pecuária vai bem, mas entendo que a arroba deveria estar por volta de 40, 50 dólares, o que seria preços por volta de 230 a 250 reais a arroba, Toninho. Na sua opinião, o agronegócio é o esteio do Brasil? É a locomotiva brasileira? Você me pergunta se o agro é o motor do Brasil? Sim, é o motor do Brasil. Eu gostaria que nós tivéssemos outros grandes setores, né, que tanto contribuem. Mas quando você vai para o etanol, para o açúcar, para o óleo de soja, para o alimento, para a proteína, para o arroz, para o feijão, para tantas outras alternativas, importamos um pouco de trigo porque não focamos na produção de trigo. Então o agro é o motor do Brasil, ele é o motor do equilíbrio e principalmente do social, porque nós temos alimentos baratos e além de gerar muitas e muitas divisas, né? Trazendo superávit comercial para a balança, bilhões e bilhões de dólares. Olha de novo aqui o superávit dos 4 primeiros meses de 2020. Então é o agro que vai levar o Brasil para um patamar de país de primeiro mundo, assim que a classe política e acabar com essa confusão, com ideologias e todos pensarem no Brasil e nos brasileiros. Então é o agro que vai tirar o Brasil das dificuldades, Toninho. E finalizando, Maurício, qual é a dica que você dá ao nosso produtor? Ao amigo produtor rural, especialmente a você pecuarista, nós precisamos tirar o máximo do mínimo. Tirar o máximo do mínimo como? Nós precisamos ser mais competentes. Falávamos aqui já há pouco atrás da transformação que houve no agro. Mas para isso nós temos que ter competência, nós temos que ter conhecimento, nós precisamos nos cercar de todas as tecnologias. Coitado daquele cidadão, eu sou baiano, que fica lá um baiano, mas meu avô, meu pai, ou meu bisavô, meu tio fazia. Não, nós temos que aprender com aqueles que fizeram ao longo da história, mas utilizar as modernas ferramentas. Então, conselho de pecuarista para pecuarista, invista no teu negócio, acredite no teu negócio, profissionalize o teu negócio. Existe vizinhos seus, talvez, que esteja produzindo o dobro, o triplo, o quádruplo. Ah, mas ele tem... Não é. Ele teve capacidade e coragem de tomar as decisões sérias. Tem alguns que tentam culpar, porque ele tem dinheiro. Não. Você é melhor, às vezes, você produzir na metade da área. Quem sabe por que não arrendar a sua área? Por que não fazer uma outra atividade para que você tire o máximo do mínimo? Nós temos condição de dobrar a produção de alimentos no Brasil sem diminuirmos uma árvore, sem desflorestarmos, sem fazermos nada além daquilo que nós já estamos produzindo. Nós temos áreas extremamente produtivas, trabalhando sem tecnologia, sem calcário, sem fertilizante. A irrigação, Alisson Paulinelli, essa figura extraordinária, que é um dos grandes brasileiros do agro, ele fala que a terceira revolução vai acontecer no Brasil pela irrigação, o mundo todo irriga. Aí o Paulo Guedes tem falado, Toninho, da questão da energia barata que vai, está aí, o petróleo já foi para a lona, vem a energia solar, vem outras energias para que nós tenhamos condição de irrigar. A irrigação ajuda a transformar a história do Brasil. Nós vamos para 500 milhões de toneladas, eu tenho certeza. Lembrava que há 20 anos atrás o Íris Rezende, esse ilustre goiano e brasileiro, comemorou os 80 milhões de toneladas quando o ministro da Agricultura. Nós já ultrapassamos bem a casa dos 250 milhões de toneladas, vamos para 300 dentro de 4 ou 5 anos, vamos para 400 milhões dentro de 10, 12 anos, vamos para 500 milhões de toneladas assim que o Brasil resolver irrigar, tirar as dificuldades. Onde é que já viu? Eu pedi licença para me poder produzir, é um absurdo a quantidade de dificuldades que nós temos para trabalhar, para produzir. Então, amigo pecuarista, acredite no seu negócio, dedique ao seu negócio, invista no seu negócio, e você vai melhorar a sua vida e vai ajudar a alimentar o mundo. Toninho, prazer muito grande para mim, Maurício Tonhá, Estância Bahia, que sempre gostamos muito de acompanhar os seus programas e podermos contribuir com esse debate neste momento. Que Deus abençoe a todos os homens e mulheres goianos e brasileiros do Brasil. Bom, e depois dessas informações do Maurício Tonhá, CEO da Estância Bahia, uma das maiores leiloeiras do Brasil e também do mundo, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a você, muito obrigado e até o próximo programa.